Teixeira também está com problema nas estradas. É verdade. Depois da Café lá, É verdade. Então vamos abrir a nossa palavra em Lucas 15, 11. Vamos dar continuidade à nossa palavra em nome de Jesus. Todos abriram em nome de Jesus? Então vamos aqui. A parábola do filho pródigo é uma palavra muito conhecida entre o povo de Deus, né? Mas nós vamos ler, Deus vai nos revelar coisas novas aqui. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. Essa parábola ela começa contando a história de 2 filhos. Aqui representa 2 filhos que estavam na casa do pai. Um dos filhos tinha um coração e o desejo de estar na casa do pai. E o outro tinha um coração de sair da casa do pai. O outro estava na casa do pai, mas queria o reconhecimento do pai. É tipo aquele crente que está na igreja, mas ele quer ser reconhecido pelo homem. E a nossa missão, nós cristãos, a nossa missão é Deus receber, não o homem. Nós fazemos para agradar o Senhor. Como eu estou aqui hoje. Para estar aqui hoje, eu tive que buscar a orientação do Pai, buscar o Senhor, para que Ele me aceitasse, reconhecesse a minha vida espiritual, visse em mim algo para trazer para a igreja. Então aqui esse filho, ele representa, os 2 filhos representam aquele que estava na casa do pai. Um queria sair e o outro mas estava com o coração querendo o reconhecimento do homem. E aqui você vai ver que esse homem aqui no 11 representa Deus, que ele vai se representar aqui como um homem, né? Mas aqui é o próprio Deus. E no 12 vai dizer: e o mais moço deles tinha um pai. O mais moço dele disse ao pai, aqui é o filho mais novo do pai, né? Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aí aqui representa o filho que está na casa do pai e ele chega para o pai: Senhor, eu quero a minha herança. Só que herança se pede quando o pai morre. Mas esse filho estava na casa do pai querendo ir embora. Ele não queria sair da casa do pai para formar uma família, para ir para outro ministério, não. Esse filho ele queria ir para o mundo. Ele queria sair da casa do pai para conhecer o mundo. Ele era um filho nascido do pai na igreja, que aqui representa aquele cristão que tem seus filhos e que muitas das vezes você cria na igreja, você ensina a palavra, mas ele não teve as suas próprias experiências. Ele continua indo para a igreja, mas porque o pai leva. Mas chega um momento que aquele filho que não nasceu de novo, aquele filho que não teve as experiências dele com Deus, ele pode cair. E isso é muito sério. Muito sério. A gente tem que ensinar os nossos filhos a caminhar na igreja, a caminhar na vida espiritual com Deus com sabedoria, ensinar eles a amar Jesus, ensinar eles que a palavra de Deus ela é viva e ela produz frutos, tanto quando a gente pratica o bem, quanto a gente pratica o mal. E muitas das vezes as casas dos crentes têm perdido os filhos para o mundo porque os pais estão abrindo brecha. Essa semana eu estava falando com meu filho que ele vigie, porque tem muitas igrejas que estão pregando que pode beber vinho, que pode beber cerveja dentro de casa. E esses pais estão abrindo não uma porta, mas um portal espiritual para os seus filhos se perderem no futuro. Por quê? Se esse filho vê o pai bebendo dentro de casa socialmente um vinho, ou tem até mesmo uma adega ou uma representação de bebidas alcoólicas na sua casa, com certeza esse filho, quando crescer, se ele não tiver uma experiência profunda com o pai, ele vai se desviar, porque o próprio pai está abrindo um portal. Eu nunca esqueci da mensagem de Noé. Noé ele saiu do dilúvio, ele era um homem de Deus, temente a Deus, servia o Senhor, mas quando ele sai do dilúvio, ele vai e faz uma vinha. Ele vai plantar vinhas para fazer vinho. E ele se alegra nessa vinha e ele produz
vinho e bebe, e ele fica bebendo, e ele começa a dançar, a ponto de perder o sentido de ficar nu. E o seu filho vinha ver ele deitado no meio das vinhas e começar a rir da nudez do pai. Aquele pai, Noé, ele era um homem de Deus, mas ele não foi prudente. Ele não foi prudente porque ele trouxe maldição para a casa do filho dele para uma nação. Porque às vezes a pessoa como Noé, ele representava uma nação. E naquela hora que os dois filhos dele disse para ele que o filho dele tinha zombado da nudez dele, ele vai amaldiçoar o seu filho. E o que acontece? Por que Noé amaldiçoou o seu filho? Porque ele estava bêbado. Ele estava bêbado, bebendo socialmente. Crente que é nascido de Deus, crente que tem experiência com Deus, falando de cristão, não estou falando de cristão que está no altar e está achando que o mundo espiritual não existe. Estou falando de cristão verdadeiro. Ele não abre um portal de uma bebida dentro da sua casa, porque ele tem que dar exemplo aos seus filhos. Eu disse numa pregação minha, que eu vi uma pastora falando, e é real. Se você for em Belo Horizonte, lá existem vários vazios. Sabe por que esses portais espirituais foram abertos? Porque os filhos de crente veem os seus pais bebendo dentro de casa. Aí eles saem com os amiguinhos para curtir uma balada cristã, que ainda existe isso, balada cristã, e chega nesses vazios, sem experiência, começa a beber. E o inimigo, ele é astuto, ele é enganoso, ele entra devagarzinho. O filho que vê o pai bebendo um copo de vinho ou de cerveja dentro da sua casa, é o filho do amanhã que vai estar bebendo uma garrafa e se tornando bêbado, embriagado. Como Noé amaldiçoou o seu próprio filho e amaldiçoou uma nação que paga o preço até o dia de hoje por causa de Noé, que era um bêbado embriagado e era temente a Deus. Então vamos vigiar. Jesus em hora nenhuma andou bêbado. E o vinho que Jesus representou no casamento não foi um vinho que é alcoólico, não foi um vinho cheio de fermento. Não foi esse vinho que o povo está dando para o povo e beber. Então vigia, nós estamos hoje dia 25 de dezembro, a qual a maioria do povo vai receber uma garrafa de vinho, uma garrafa de champanhe. Se você é cristão, você não vai beber. Na nossa casa, a nossa cesta de Natal, não vem isso. Meu marido tem consciência disso, ele não leva para casa. E a gente, antigamente, quando a gente não tinha muita noção, a gente dava, a gente doava, ou até mesmo vendia para algum bar. Hoje não, a gente não pega mais. Por quê? O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, para o meu próximo. Então hoje nós não pegamos de jeito nenhum, porque nós temos consciência que ao pegar uma garrafa de vinho, mesmo eu não bebendo, meu marido não bebendo, e entregar para outra pessoa, a gente pode estar abrindo uma brecha na vida daquela pessoa. E se aquela pessoa morre ou acontece um acidente porque ela bebeu o vinho, embriagou, a culpa daquele sangue vai vir sobre nós, que somos cristãos e não vigiamos. Então aqui vai representar o filho pedindo a fazenda, os bens materiais, a sua herança. É aquele cristão que está na casa do pai, mas não está de coração sincero. Ele está presente, mas ele quer ir embora. Se Deus não me dá, eu vou embora. Se Deus não me prosperar, eu vou para o mundo. Eu já ouvi muitas pessoas dizer para mim no aconselhamento, quando eu vou aconselhar, quando eu estava no mundo eu estava melhor. E eu sempre tenho uma resposta para dizer para essa pessoa: se estava tão bem, você estaria hoje aonde? Porque se não confessar Jesus, não será salvo. E a pessoa acha que o mundo oferece coisa. O melhor está agora, a salvação. Deus pode não te dar nada, mas se você for salvo, é o suficiente para você ter tudo. Mas as pessoas querem fazer troca com Deus. Se Deus não salvar meu marido, eu vou embora. Se Deus não me dar riquezas, eu vou embora. Você está no reino pela riqueza ou por Deus, ou pela presença dele? Você serve a Deus pelas coisas que ele te dá ou pelo que ele é? E esse filho, ele estava com o pai pelas coisas que o pai tinha, não porque ele o amava, ele queria riqueza. Mas vai acontecer algo aqui que é muito bom isso acontecer. Vamos lá para o 13. E depois de dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu a uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Esse viver dissolutamente significa descendo ao pecado.
Ele saiu para longe, porque quando você está na casa do Pai e você sai da presença dele e vai para longe, você está se distanciando da promessa, está distanciando dos livramentos, está distanciando de ter comunhão com o Pai. Quando a pessoa está na casa de Deus e sai da presença de Deus, vai para o mundo, ela está espiritualmente vazia, sem proteção. É como, não sei se é 2 Pedro 2,20, diz que, vamos lá, 2 Pedro 2,20, abra sua Bíblia aí, só para nós lermos aqui, 2 Pedro 2,20, vou te mostrar o que acontece com a pessoa que sai da casa do Pai. O que estava acontecendo com o filho aqui, que se dá o nome aqui, filho pródigo. É 2 Pedro 2,20. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se é. 2 Pedro 2:20 e 22. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler do 21. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo ou desviarem do santo mandamento que lhe for dado. Aqui está falando de uma pessoa que conhece a palavra. Nós estamos lendo aqui 2 filhos que conheciam a palavra. Mas aqui está dizendo que melhor fora não ter conhecido. Mas eu vou dizer uma coisa: a palavra de Deus tem que se cumprir. Todos vão ter que conhecer. Todos. Todos vão ter que conhecer. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornar-se-ão o último estado pior do que o primeiro. Isso é verdade. A pessoa que está na casa do Pai e sai para o mundo, achando que vai achar coisas boas, o estado dela vai ser pior do que o primeiro. Aqui está falando de um crente que escapou das corrupções do mundo, que um dia lavado, um dia teve um encontro com Deus, aceitou Jesus, veio para a igreja, mas o mundo o venceu e ele voltou para lá. E o estado é bem pior. Eu conheço pessoas da nossa igreja, que era da nossa igreja, trabalhava na igreja, que saiu da presença de Deus e hoje está pior do que se você vê, você não reconhece. O inimigo está dando uma chicotada nessas pessoas. Por quê? Conheceu a palavra. E aqui está dizendo no 22: deste modo sobreveio o que por um provérbio, verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro da lama. Esse é o cristão representado pela palavra de Deus. O cristão que conhece a palavra e volta para o mundo, ele se torna como um porco que conheceu a palavra, mas não deu valor, porque a palavra de Deus é pérola, ela é riqueza. Quem vive a palavra de Deus é rico. Não tem um homem mais rico do mundo e o pobre mais pobre do mundo. O pobre mais pobre do mundo que serve a Deus e o rico mais rico do mundo que não serve a Deus, ele é pobre, porque essa riqueza ele não vai levar. E o pobre mais pobre do mundo que serve a Deus, ele é mais rico da terra, porque essa riqueza é espiritual. E aqui você vai entender aqui no 14. Preste bem atenção. Um filho sem a proteção de Deus no 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Isso é muito bom. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Quando o filho pródigo começou a passar necessidade, sem a proteção de Deus, ele começou a passar fome, isso foi bom, porque tem pessoas que saem da casa do pai e começam a prosperar, essa pessoa não volta, porque ela acha que tudo está bem, ela tem dinheiro, ela tem fama, ela tem riqueza, ela tem um vazio no coração, tem, mas aqui quando houve uma grande fome, o que acontece? O filho pródigo vai se lembrar de Deus, porque ele tinha tudo na casa do pai. Ele vai lembrar das riquezas que ele tinha na casa do pai, que o pai estava cada dia suprindo a necessidade dele. E aqui, se você analisar, esse filho descendo ao pecado, ele fica sem proteção. E no 15 a gente vai ver aqui o que acontece: a humilhação.
E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos e apacentasse porcos. Isso aqui é uma humilhação para o judeu. Quem já foi em Israel ou conhece um judeu, sabe que eles não comem carne de porco. E em Israel não vende nada com porco. Se você chegar no McDonald's de Israel, na Cidade Santa, você não vai achar nenhum lanche com bacon ou com nada semelhante ao porco. Porque para eles o porco é imundo. Eles não tocam no porco. Aí você imagina, Jesus está simbolizando esse filho pródigo aqui, apacentando o porco, porque isso aqui para ele era uma humilhação. Ele estava passando necessidade, a cidade que ele estava causou-se uma grande fome. E vocês às vezes param para pensar que quando a pessoa sai da casa do Pai, ela também traz consequências espirituais para aqueles que estão com ela. Você atinge quem está ao teu redor. Não só você vai ser atingido. Se eu cair, eu vou atingir toda a minha família, toda a minha casa. Porque a coluna espiritual da minha casa é eu. Se eu caio, eu levo todo mundo junto comigo. Todo mundo. Porque o filho pródigo aqui, ele foi humilhado, porque nos porcos os judeus não tocam. Eles não comem, não tocam, não vendem, não fazem nada. Então aqui, ele começou, quando ele sai da casa do pai, ele começa a ser humilhado. E essa humilhação vai ser boa. Porque ao ser humilhado, ele vai começar a reconhecer. E aqui você vai ver que quando a pessoa sai da casa do pai, as portas também se fecham. Começa a se fechar. As coisas começam a ficar difíceis para essa pessoa. E aqui no 16 você vai ver isso. E desejava encher o seu estômago com as bolocas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Por que ninguém dava nada para ele? Porque se dasse alguma coisa, porque o coração do filho pródigo estava onde? Na riqueza. E Deus fez o que com ele? Permitiu que as portas se fechassem. Deus, conhecendo o futuro, deixou que o filho pródigo fosse para o mundo, entregou a sua herança, porque sabia que o coração dele não estava no pai, mas estava na riqueza, no dinheiro que o pai dele tinha. E o pai dando essa riqueza para ele, acontece aqui que ele vai passar fome, e ele vai ter desejo de comer as bolacas no porco, que é uma tremenda humilhação para um judeu. E acontecendo isso, o que aconteceu? As portas se fechou. Ninguém ajudou ele. Deus permitiu que ele vivesse a própria experiência dele, para que ele entendesse que a maior riqueza que o filho pródigo tinha era o pai. Não era o dinheiro do pai, mas era o pai. E nós cristãos temos que entender isso, que nós estamos na casa do pai. As nossas lutas não vêm para nos matar, as perseguições não vêm para nos destruir, mas vêm para nos dar experiência, vêm para nos moldar, nos dar um caráter de filho e não de servo. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja como servos, obedecem a voz do seu pastor, mas quando chega em casa, ela não tem uma vida espiritual com Deus. E você tem que ser filho. Você tem que ter suas próprias experiências. Você tem que abrir a Bíblia e ler ela e ouvir Deus falando com você. É você entrar no seu quarto de oração e sair de lá quando Jesus falar com você. É cantar um louvor e sentir a presença do Pai. E esse filho, ele estava na casa do Pai com interesses. Será que nós não estamos na casa do Pai por interesse? Dele salvar, dele libertar, dele transformar. E muitas pessoas, quando isso acontece, saem da casa do Pai. Quantas pessoas que Deus permitiu ter riquezas que hoje se perderam? Quantos cantores evangélicos que nós conhecemos e que hoje, que eram cantores que ganhavam muitas almas para Jesus, mas o coração deles não estava no Pai, estava na fama. Eles não cantavam para Jesus, eles cantavam para enriquecer, a ponto que hoje muitos desses cantores, se você pesquisar, eles não estão na casa do Pai, ainda estão blasfemando contra o Espírito de Deus, estão brincando com as coisas de Deus.
mas o grande dia chegará para todos nós, tanto para aquele que obedeceu, para aquele que não obedeceu, para aquele que fez e para aquele que não fez, para aquele que fez com interesse e para aquele que não fez com interesse. Então, uma recompensa será dada para cada um de nós, segundo o que nós plantamos. E aqui você vai ver o arrependimento. Ele passa, ele descendo ao pecado, ele é humilhado, as portas se fecham, ele passa fome, mas aqui no 17 vai começar ao arrependimento. E isso aconteceu, isso é muito bom. E no 17, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Aqui ele já começou a se arrepender. Ele já está arrependido de ter saído da casa do pai. Ele cai em si. Ele não estava totalmente dominado pelas hostes celestiais, pelos espíritos malignos. Ele estava já caindo em si. E quantas pessoas, como nós lemos lá no 2 Pedro 2,20, que tem pessoas que não voltam mais, que os demônios se apossam tanto daquela mente que ela não consegue mais voltar, e ela morre no mundo, porque não caiu o arrependimento. O pecado não prevalece na mente dessa pessoa, e essa pessoa está tão envolvida com as coisas do mundo que ela não tem mais força de sair. Então nós temos que vigiar para que nós não caiamos no pecado, ou que o pecado não nos seduza, não abra portas nem portais espirituais na sua família, na sua casa. Seja você um exemplo. Seja, como eu disse, que tem pais que abrem brechas para seus filhos, ouvindo músicas mundanas, músicas que não são inspiradas por Deus, na sua casa, que assiste filmes sangrentos. Tem pais que bebem na sua casa e os filhos estão vivendo num ambiente espiritual que Deus não está para ir adorar. Mas as pessoas às vezes não caem em si, acham que essas coisas não têm consequências espirituais, e tem consequências espirituais. Por isso que hoje muitas pessoas não ouvem Deus falar. E quando Deus fala com outras pessoas que se consagram, que têm uma vida dedicada a Deus, eles não acreditam, porque os olhos deles estão tampados. É como o profeta Isaías diz: eles tinham ouvidos, mas não ouviam. Eles tinham boca, mas não falavam. Eles ouviam. Isso era uma profecia referente a Jesus, que Jesus viria à terra e eles iam ouvir, eles iam ver, mas eles não iam crer. Hoje acontece isso na terra. Isso que eu estou falando aqui, para muitos pregadores, isso é escândalo. Isso não é normal para certas igrejas, porque eles praticam isso. O altar já não é mais um lugar santo. Se vocês ver algumas redes sociais de algumas igrejas, eles pegam pessoas caídas e colocam no altar. Receber uma pessoa, um levita, um cantor, que caiu na igreja, é normal receber. A igreja está aí para receber os caídos, perdidos, os que vão ser salvos, que estão lá fora. Mas não quer dizer que eu vou botar no altar, que é o lugar santo da igreja, uma pessoa perdida no mundo, que blasfema como o próprio Deus. Não vou citar nome, mas se você observar, tem igrejas que estão recebendo. Que a gente vê aí no mundo afora aí, mulheres que saíram da presença de Deus, que estão com suas barrigas de fora, que estão cheias de tatuagem, que estão com suas calças indecentes no altar e fazendo deboche dos cristãos que buscam a Deus. E a igreja lá de baixo aplaudindo. Que tipo de crente essa pessoa é? Porque a Bíblia é bem clara. Ezequiel tem uma visão da queda de Satanás. E quando ele caiu com as artes, ele caiu com todos os instrumentos. Deus não tirou de Satanás a unção de cantar, e nem de tocar, e nem de dar as melodias. Deus não tirou isso dele. Mas a igreja acha que ouvir música do mundo é bom, que trazer um cantor que não tem vida com Deus no altar, isso é normal, mas isso não agrada a Deus. E esse pastor dessas igrejas que estão agindo dessa forma vão pagar um preço. E ai deles, se continuar dessa forma, quando chegar naquele grande dia, eles não vão ouvir: entra no meu reino,
Deus pode encontrar um diz assim: não te conheço, porque estão fazendo do altar a casa da mãe Joana. Entra qualquer um e sobe qualquer um, isso aqui é santo. Se está sobre o altar, tem que ter santificação, tem que ser separado. Uma pessoa que está no mundo, fazendo tudo o que quer fazer, e no altar ela vai pagar o preço. E o pastor que está colocando no altar vai pagar o preço. Está no banco sentado é uma coisa, mas sobre o altar cantando um louvor, que Deus não está com aquela pessoa, isso não é de Deus. Porque tem uma bela voz, isso é um dom, mas Deus recebeu o louvor daquela pessoa, é outra coisa. Porque se a pessoa não tem o Espírito Santo, porque está cantando para o mundo, se ela sobe no altar, Deus não está ali recebendo a adoração daquela pessoa. E aqui você vai analisar no 18. Aqui ele reconhece, ele se arrepende, mas no 18 ele vai reconhecer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi ao meu pai: pequei contra o céu e perante a ti. O filho pródigo está fazendo o que aqui? Ele está reconhecendo. Ele está reconhecendo. Mas aí eu quero dizer: uma mulher ou um homem que conhece a palavra de Deus e chega na igreja, o pastor chama para pregar no altar ou para cantar um louvor, mas ele continua cantando música do mundo, ele continua subindo de balada, ele continua indo na Lollapalooza. Essa pessoa é de Deus? Essa pessoa tem o Espírito de Deus? Porque uma pessoa que conhece a palavra e vai para uma festa mudando do mundo para um Rock in Rio da Lollapalooza, onde todos os demônios do mundo inteiro estão naquele lugar, porque quem participa de um negócio desse da Lollapalooza, um Rock in Rio desse, quando vai de lá, está cheio de demônios. Aquele povo ali, os instrumentos deles são consagrados a Satanás, as músicas deles são os instrumentos consagrados a Satanás. E a pessoa vem à igreja, o pastor convida e coloca no altar. Quem recebeu a adoração daquele povo? Não teve um arrependimento. Aqui o filho pródigo está reconhecendo o pecado, ele quer voltar. Por isso que ele foi reconhecido diante do Pai, porque ele reconheceu, ele se arrependeu e Deus restituiu a ele a herança da salvação. Mas aquele que não reconhece, que vem à casa do Pai porque foi convidado, porque Deus não quer você como convidado, Ele quer você como filho. Convidado Ele não quer, porque você conhece a palavra. E aquele que conhece a palavra não pode mais ser um convidado, ele tem que ser filho. E aqui, você vai ver aqui, no 19, aqui ele se humilhou. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. O filho aqui, ele queria reconhecimento agora? Não. O filho que pede uma herança, porque ele queria o dinheiro, ele queria o glamour do pai, o reconhecimento. Mas aqui, esse filho, ele vai o quê? Se humilhar. Ele vai se humilhar. Ele não quer mais ser um filho, ele quer ser um trabalhador, ele quer ser pessoa qualquer, mas ele quer estar com o pai. Ele quer estar na casa do pai, ele quer o abraço do pai, ele quer a salvação novamente, porque ele reconhece que ele pecou, ele reconhece que ele caiu, e aqui ele vai se humilhar. E no 20, você vai ver aqui, ele vai tomar uma decisão, porque não adianta você vir à igreja ou estar lá fora conhecendo a palavra e não reconhecer, falar: não vou voltar porque Deus não vai me perdoar. Isso é engano de Satanás. Satanás tem enganado muitas pessoas. Às vezes estava na igreja, pecou, se adulterou, se prostituiu, roubou, matou, e essa pessoa se arrepende, mas não volta, porque ela acha que o pai não perdoou. O único perdão que Deus não dá perdão é o perdão do blasfemamento contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, mas os outros pecados têm. Se a pessoa se arrepender e tomar uma decisão e voltar, o pai perdoa. Ele perdoa o assassino, o adúltero, o prostituto, o fornicador, o ladrão, o estuprador. Ele perdoa se haver um arrependimento. E aqui ele vai dizer no 20: e levou-se e foi para seu pai, e levantou-se e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão,
O que significa isso? Quando o filho chegou na porta do pai, isso simboliza a igreja. Quando ele chegou na porta da igreja, ele se comoveu de amor. Ele sentiu a alegria de estar na casa do pai. Ele falou: não, olha lá meu pai, eu estava lá um dia, eu estava presente ali, eu vou voltar. Porque o filho estava já arrependido. Ele começou ao arrependimento, depois ele reconheceu, depois ele se humilhou, depois ele tomou uma decisão, depois ele começou a ter intimidade com o pai. Ele começou a olhar para o pai. Um dia eu conheci aquele lugar, um dia eu era cheio do Espírito Santo, um dia eu sentei à mesa do pai. Eu não vou permanecer no mundo, eu vou voltar para a casa do pai. Então esse filho, ele vai dizer aqui no 21, olha aqui, vamos continuar aqui na vírgula. E correndo lançou-se, vamos no 19 de novo. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhes ao seu pescoço e o beijou. Isso aqui é intimidade. E hoje a igreja está perdendo isso. A igreja não tem mais essa intimidade. Hoje, quando você entrar no seu quarto de oração, não chame seu Deus, não. Chame de Pai. Pai, eu te amo. Comece a dizer: Pai, o Senhor é tudo que eu tenho. Senhor, independente de eu receber ou não, eu vou continuar te servindo, porque ao te servir, eu sei que toda a tua justiça virá. Comece a tratar o seu Deus como um Pai. Isso é intimidade. É sentir Ele te tocar, é sentir Ele te beijar, é sentir Ele estar falando com você, mesmo